Imagina só, uma pessoa muito pobre, sabe, sem dinheiro, mal terminou os estudos, mora num bairro perigoso. Uhum. Aí ela vai pedir conselho para dois gurus de finanças. O primeiro diz: olha, o segredo é conseguir o primeiro salário. A partir do momento que o dinheiro começar a entrar, o resto se ajeita. Certo, um conselho bem direto. O segundo, por outro lado, fala: simples, faz o seguinte, vá para uma boa faculdade, mude-se para uma cidade segura, contrate um plano de saúde. Ah, claro. Como se fosse fácil assim. Exato. Os dois conselhos são, assim, completamente inúteis. Eles ignoram a realidade da armadilha da pobreza. E isso nos joga direto numa das maiores questões do desenvolvimento global. O que vem primeiro? O crescimento da economia ou as instituições de qualidade? Tipo, um governo que funciona, leis que são respeitadas. Hoje, a gente vai mergulhar numa história fascinante sobre a China, baseada no livro Como a China Escapou da Armadilha da Pobreza. E a ideia central é bem radical, sabe? E se, para sair da miséria absoluta, um país precisar, na verdade, usar as ferramentas erradas? Exato. Instituições que para nós aqui no Ocidente pareceriam fracas, ineficientes, talvez até corruptas. Isso. E para entender isso, é fundamental a gente ver de onde a China partiu. Em 1978, depois da morte de Mao, o país estava assim em ruínas. Destruído, né? Totalmente. A Revolução Cultural tinha aniquilado a burocracia estatal, perseguindo, expurgando técnicos intelectuais. A economia era um caos. Para ter uma ideia, em 1980, o PIB per capita da China era de $193. $193, nossa. Isso era menos que o de Bangladesh, menos que o do Chad na África subsaariana. Pelas teorias convencionais de desenvolvimento, que dizem que você precisa de instituições fortes antes de crescer, A China não tinha a menor chance. nenhuma. Era um caso perdido. Ok, vamos analisar isso. Porque quando a gente pensa num estado desenvolvimentista de sucesso, o modelo na nossa cabeça é muito claro, né? Sim, a gente pensa logo em alguns exemplos. Sim, a gente pensa no Japão e no seu superministério, o MIT, que orquestrou o milagre econômico do pós-guerra, ou em Singapura com a Agência de Desenvolvimento Econômico, a EDB, que é uma máquina de atrair investimento de alta tecnologia. O padrão é sempre o mesmo, né? Sempre o mesmo. Burocracias de elite, superprofissionais, com especialistas altamente qualificados, focados em tarefas específicas. É a imagem da boa governança em ação. Exatamente. E é aí que a China se torna essa anomalia impressionante. O livro nos dá o exemplo de um lugar que ele chama de Condado Upstart, na província de Jiangxi, uma região pobre do interior. Certo. Seguindo o modelo de boa governança, eles deveriam ter criado o quê? Uma pequena e eficiente agência de promoção de investimentos. Mas não foi nada disso que eles fizeram. E o que eles fizeram então? Em vez disso, o governo local basicamente deu uma meta de investimentos para todo mundo. Todos os escritórios do governo e do Partido Comunista, sem exceção, tinham que atrair capital. Espera um pouco, vamos ver se eu entendi. Não era só o Departamento de Comércio ou de Indústria. Não, não. Que o livro cita, diz que o Departamento de Planejamento Familiar, o pessoal responsável por aplicar a política do filho único, tinha uma meta de atrair milhões em investimento. Exatamente isso. E o Departamento de Auditoria, que deveria fiscalizar as contas dos outros, também. Até a Associação para os Deficientes Físicos tinha uma meta. Isso é inacreditável. Qual a lógica disso? É o oposto completo da especialização. A lógica era o pragmatismo absoluto. O que é fascinante aqui é que o método não era nada profissional. Era intensamente pessoal. Pessoal como? A diretriz era clara. Usem suas redes. Liguem para amigos, ex-colegas de classe e parentes. O livro descreve como um funcionário de baixo escalão do Departamento de Educação usou o contato do primo, que trabalhava numa fábrica em Taiwan,
para trazer o primeiro grande investimento têxtil para o condado. Nossa, que história. Não foi um analista de terno em Pequim, foi um cara comum usando sua rede de contatos do famoso Guanxi. E imagino que existiam incentivos para isso para além do patriotismo local. Incentivos fortíssimos. O sistema incluía bônus e comissões que podiam superar e muito os salários oficiais. Para projetos grandes, um funcionário que fizesse a ponte com o investidor poderia receber uma comissão de até 5% do valor total. Uau. Isso mistura a esfera pública e a privada de um jeito que, para os nossos padrões, parece um convite escancarado à corrupção, né? Você é um fiscal e, ao mesmo tempo, um comissionado pela empresa que deveria fiscalizar. Mas isso soa como uma receita para o desastre. Eu consigo ver as desvantagens a quilômetros de distância. Com certeza. Um departamento de proteção ambiental que também precisa bater meta de investimento, ele vai aprovar qualquer fábrica, não importa o quão poluente. Claro. Isso não é construir um mercado, é vender o futuro do lugar a troco de nada. O livro dá exemplos de quando essa abordagem deu terrivelmente errado. Imagino cidades inteiras construídas com base em projetos de compadrio que depois se revelaram inúteis. Com certeza, e o livro não ignora isso. O caos inicial incluía exatamente isso. Fábricas redundantes competindo umas com as outras, poluição descontrolada, uma urbanização desordenada. A questão central não é que esse sistema é bom num sentido absoluto, Certo. mas que ele era funcional para a tarefa específica e desesperada de mobilizar capital do zero. A alternativa, na visão do autor, não era um sistema perfeito de agências de elite, que eles não tinham como criar. A alternativa era a inércia, a estagnação completa. Então a lógica é que um crescimento caótico é melhor do que nenhum crescimento. O fato não é a poluição daqui a 20 anos. É a falta de qualquer atividade econômica hoje. E aqui vem a grande contradição. Os dados mostram que foi exatamente quando o condado Upstart implementou essa campanha, ali por volta de 2005, que os números explodiram. Explodiram como? A gente está falando de um crescimento anual do PIB do condado que saltou de uma média de 8% para mais de 20% em 3 anos. 20%? E mais importante, a receita fiscal, que é o que realmente dá capacidade ao Estado, triplicou nesse período. Isso deu a eles o capital para, ironicamente, começar a construir as instituições fortes que lhes faltavam. Ok, estou tentando processar isso. O modelo que a gente considera ideal, com especialistas, agências focadas, foi ignorado. Em vez disso, eles criaram um sistema caótico, cheio de conflitos de interesse, e isso deu certo. Deu certo naquele momento específico. Como isso é possível? Parece quebrar todas as regras de boa governança. Não era uma solução sustentável? Era? Não era. E essa é a chave. Isso nos leva ao conceito central do livro, que é a ideia de coevolução. Coevolução? Isso. Estados e mercados não são entidades separadas que existem num vácuo. Eles interagem e se adaptam um ao outro ao longo do tempo. A principal tese do autor é que as instituições que você precisa para construir um mercado, para tirá-lo do nada, são fundamentalmente diferentes daquelas que você precisa para preservar e regular um mercado que já existe. As instituições que funcionam para todo mundo, em qualquer estágio de desenvolvimento. Exatamente. O livro usa o exemplo de outro lugar, o Condado Glorioso, para mostrar essa sequência de coevolução passo a passo. O primeiro passo é o ponto de partida que a gente já mencionou. Pobreza extrema, economia agrária, desespero por capital. Ok. O que o Condado Glorioso tinha não era expertise em finanças internacionais, era gente. Milhares de funcionários públicos, com redes de contato espalhadas pelo país. O único recurso que eles tinham em abundância. Então o Estado basicamente disse: esqueçam seus cargos oficiais por um momento, usem seus contatos pessoais para o desenvolvimento econômico. É a institucionalização do quem indica. Isso. E chegamos ao segundo passo, a campanha que o livro chama de colmeia. Colmeia. Isso. Todos os funcionários são mobilizados como abelhas saindo para buscar pólen. Nesse contexto, a melhor estratégia não é tentar criar uma agência de elite do zero, o que levaria anos e recursos que eles não têm. A estratégia é usar o que está à mão. O que gera um crescimento explosivo, mas caótico. Exato. Indústrias poluentes surgem ao lado de fábricas de alimentos, a infraestrutura não acompanha, é a fase do crescimento a qualquer custo. Uma fase que parece ter um prazo de validade bem curto.
Uma hora o caos se torna um principal obstáculo para o próximo passo, imagino. E esse é o terceiro passo que o livro chama de não passando mais fome. Com o sucesso do crescimento inicial, as prioridades mudam. Ah, claro. O condado não está mais desesperado por qualquer investimento. Agora, ele pode se dar ao luxo de buscar investimentos de qualidade. O caos do mercado inicial, que antes era um efeito colateral tolerável, agora se torna um problema. Sei. Investidores mais sofisticados olham para aquela bagunça E decidem não vir. O caos impede o próximo salto de desenvolvimento. é aí que a chave vira. O próprio sucesso criado pelas instituições fracas gera a demanda por instituições fortes. Perfeito. É nesse ponto que a burocracia começa a se profissionalizar, o quarto passo. A campanha Colmeia é gradualmente abandonada. As metas de investimento para o Departamento de Planejamento Familiar são eliminadas. E aí eles finalmente criam a tal agência especializada. Exatamente, um birô de investimentos é criado ou fortalecido. O foco muda de simplesmente atrair capital para regular e guiar o mercado. Eles começam a procurar indústrias específicas, a pensar em planejamento urbano, em leis ambientais mais rígidas. Então a sequência é usar as ferramentas que você tem, mesmo que imperfeitas, para criar um mercado básico. Esse mercado, ao crescer, cria novos problemas e demandas. E essas demandas forçam o Estado a se desenvolver e a criar as instituições mais sofisticadas que a gente associa a uma economia madura. Não é uma fórmula, é um processo adaptativo. Exatamente. A sequência é usar instituições fracas para construir mercados. Aí os mercados emergentes estimulam a criação de instituições fortes e as instituições fortes preservam e regulam os mercados. É uma dança entre o Estado e o mercado, onde cada um força o outro a evoluir. É tentar impor o passo 4 no passo 1, seria como pedir para um bebê correr uma maratona. É a ferramenta certa na hora errada. Recapitulando a lição principal, então. O caminho para sair da pobreza talvez não seja copiar perfeitamente as instituições dos países ricos, como o Banco Mundial e o SMI pregaram por décadas. Pois é sobre usar de forma criativa, pragmática, os recursos que se tem à disposição, mesmo que esses recursos, como redes de parentesco em vez de agências profissionais, pareçam fracos ou errados para resolver o problema mais urgente de todos. Que no começo é a simples falta de atividade econômica. Exato. Isso nos deixa com uma reflexão final, que vai muito além da China. O livro chama esse processo de improvisação dirigida. Improvisação dirigida. Gostei do termo. O governo central, em Pequim, estabelecia direções muito amplas, como a famosa frase de Deng Xiaoping, enriquecer é glorioso. Mas ele deixava que os agentes locais, os governos de condados e cidades improvisassem os métodos para chegar lá. Essa liberdade para experimentar, errar e adaptar localmente foi crucial. O que levanta uma questão enorme para qualquer país, ou até mesmo para uma grande empresa, que busca inovação. Exatamente. A questão é como. Os líderes podem criar um ambiente que incentive essa solução de problemas de baixo para cima, de forma produtiva, sem que o processo se transforme em puro caos ou corrupção descontrolada. Qual é o equilíbrio certo entre dar uma direção clara e permitir a improvisação na execução? A China, com todos os seus problemas e contradições, oferece um laboratório fascinante para a gente pensar sobre essa pergunta.